E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva e eventualmente também sobre cultura pop, enfim, algumas séries que interessam, que possam ter uma perspectiva libertária aí para ser tirada. Hoje é o caso, como entregando também, vou falar sobre The Last of Us. Aproveitando aí um pouco do hype que está tendo da série, era um jogo que eu já queria falar e já deixando claro antes de entrar na questão da série, do que eu quero falar, é, esse vídeo é mais direcionado para o público que já jogou os jogos do que o público que está consumindo a série. Por quê? Eu não sei para que lado que a série vai. No momento que eu estou gravando esse episódio, esse vídeo aqui, só saiu o primeiro episódio. Então eu não sei até que ponto a primeira temporada vai abordar de história do jogo. Eu vou deixar claro o seguinte: eu estarei dando spoilers do jogo, do final do primeiro jogo e também partes do segundo jogo. Então, se você quer ter uma experiência com a série ou também com o jogo, se você quer ter essa experiência dos dois ou de um deles, guarda meu vídeo. Se você chegou aqui por causa disso, guarda meu vídeo, deixa aí no assistir mais tarde. Quando terminar a série em março, volta aqui, aí dá uma moral aí. Mas já se inscreve, curte, comenta, compartilha, faz toda essa parte aí. Mas deixando claro no começo do vídeo, vai ter spoilers. Então, aqueles disclaimers padrão do YouTube, né? Vocês sabem, tem que compartilhar, se inscrever, tudo que vocês fazem lá nos outros canais lá, o canal do Felipe Neto lá, você que assiste Felipe Neto, faz aqui também, dá essa moral. Outra coisa também, na descrição, links úteis, como por exemplo redes sociais, links para apoio financeiro do canal. Quem está fazendo as thumbnails do canal é o Alexandre Lacerda. Instagram dele aí na descrição, procurem lá, ele dá uns up aí no teu canal, na coisa, tô trabalhando no meu canal aí, então tá me ajudando, então dá uma moral lá pra ele lá também. Vamos ajudar o pessoal aí. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos aí pro assunto do vídeo. Bom, o que é The Last of Us, assim, eu vou presumir que talvez você não se importe com spoilers e tenha continuado aqui no vídeo. Então, para essa galera, basicamente, o The Last of Us é um jogo de videogame, de PlayStation exclusivo. Ele saiu em 2013 e ele talvez seja o grande jogo da história com foco em narrativa, assim. O que é um jogo foco em narrativa? Em que a história é muito mais importante do que você jogar o jogo. Não que o jogo seja ruim de jogar, pelo contrário, o jogo é muito bom. Mesmo o jogo original de 2013, que teve um remake agora para PlayStation 5, ele é muito bom ainda, você consegue jogar ele, não é nada travado, as mecânicas funcionam bem. O jogo é muito bom, tecnicamente, mesmo se você joga ele no PlayStation 3, que foi onde eu joguei a primeira vez. Eu joguei esse jogo no PlayStation 3, no PlayStation 4 e quando eu tiver o 5 eu vou comprar o remake também. O jogo é excelente. Então ele é um mundo pós-apocalíptico no qual um fungo chamado Cordyceps, que é um fungo que geralmente infecta insetos, ele subiu na escala de infecção e afetou humanos. O que esse fungo faz? Ele transforma as pessoas basicamente em algo similar a zumbi, não é necessariamente um zumbi. A pessoa ela tem uma agressividade exponenciada por causa do controle mental que o fungo faz. Então, nos primeiros estágios da infecção, a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, mas ela não tem controle das suas ações e ela ataca violentamente as pessoas, mordendo e infectando as pessoas. Aquela clássica. Se você é mordido por um zumbi, né, nesse caso não é um zumbi especificadamente, você acaba sendo um novo zumbi. Então é assim que a infecção se propaga. Como que ela começa não é explicado no jogo. O que se entende por alguns arquivos que você encontra logo na primeira hora do jogo, ali no prólogo, é que você vê que talvez tenha sido por comida, uma comida infectada, alguma coisa nessa linha. Mas não vou entrar muito nisso aqui. Qual que é o grande ponto que eu quero discutir aqui acerca do jogo, da série, do roteiro? Esse jogo, você basicamente controla o Joel, que é o protagonista, o Joel Miller, e a missão dele é muito simples. Ele tem que pegar uma garota chamada Ellie e levar ela até um certo ponto. Só que a missão começa a ficar complicada logo no começo, quando você descobre que a tal da Ellie, ela é uma pessoa raríssima no mundo, já que ela está infectada com um fungo, porém ela não desenvolveu mutações, ou seja, ela não virou um zumbi, não virou, vamos chamar de zumbi que é mais fácil para entender. Então ela não virou um monstro, vamos colocar assim. Por quê? Porque aparentemente ela é imune a isso. Então, como que é a estrutura desse mundo? 20 anos depois, né, o jogo se inicia no prólogo em 2013, e aqui é a primeira diferença da série. A série se inicia em 2003, tá? Então ela tem uma diferença de 10 anos e salta para 2023. No jogo se inicia em 2013 e salta para 2033. No prólogo, resumidamente, mostra os primeiros infectados, enfim. A Sarah, que é a filha do Joel, ela acaba sendo assassinada por um militar que é ordenado a atirar no Joel e na Sarah. O Joel estava tentando fugir do apocalipse, segurando a filha dele nos braços. Enfim, ela acaba morrendo. Como eu disse, vai ter spoilers, então eu já avisei no começo do vídeo. E aí o jogo salta 20 anos e começa a história. O que aconteceu? O governo basicamente caiu, enfim,
ruiu a estrutura da civilização por motivos óbvios. E aí você tem um grupo chamado Fedra, que é basicamente um órgão federal de resposta a ameaças, vamos dizer assim. Tipo uma espécie de braço armado de uma Anvisa, vamos colocar assim, para ficar mais fácil para o público brasileiro. Só que essa galera meio que tomou o controle do governo e eles instalaram uma ditadura militar, na qual você não pode sair do local, da zona de quarentena, né, que eles construíram muros ao redor da cidade, por motivos óbvios para os infectados não entrarem, fazem um controle rígido das pessoas, e quem basicamente sai sem autorização é enforcado. Então tem essa questão, até a série mostra isso, as pessoas sendo enforcadas, no jogo tem pessoas sendo executadas também, então você tem esse paralelo. Na série eles optaram por enforcamento, acho que seria uma morte menos brutal do que fuzilamento, enfim, por algum motivo. Tem essas diferenças. Mas você vê que, tipo assim, o Joel, ele é um cara que é um contrabandista, então ele contrabandeia um monte de coisa, tanto na série quanto no jogo, então isso aí é a mesma coisa. E um dos contrabandos que ele tem é contrabandear a Ellie. E qual que é o grande plot aqui, qual que é a grande história do jogo? À medida que você vai jogando, cruzando o país, né, que você precisa sair de Boston para poder ir até o outro lado dos Estados Unidos, levar a Ellie para Washington, se eu não me engano, não lembro de que é o hospital agora, mas é tipo assim, é um hospital onde eles estão tentando, onde a galera dos vagalumes estão tentando fazer uma vacina. Já chego a explicar os vagalumes. Então essa é a missão do jogo, pega a Ellie e leva ela lá pro hospital para poder desenvolver a vacina, porque ela é uma pessoa bastante importante, então você tem que proteger ela ao longo do jogo, já que ela é uma garotinha, tem 13, 14 anos, 14 anos se não me engano, 14 anos ela fala que tem 14. Então essa é basicamente a missão do jogo. Os vagalumes basicamente eles são um órgão de, vamos dizer assim, um órgão chamado pela Fedra, né, que é o governo, que representa o governo, o Estado naquele mundo, de terroristas. Por quê? Eles querem basicamente acabar com essa ditadura militar e restaurar tipo, a liberdade das pessoas, porque meio que você tem diversas restrições, algumas por motivos óbvios. E aqui eu vou entrar num ponto um pouco polêmico, talvez alguns libertários vão discordar de mim, mas assim, dentro de um mundo perdão, naquela situação, num apocalipse zumbi, vamos dizer assim, entre aspas, que é o que aconteceu, algum tipo de restrição para pessoas não treinadas saírem da zona de quarentena se faz necessário, e algum tipo de punição para indivíduos que saiam dessa regra se faz necessário, porque assim, se um indivíduo não treinado, que não sabe lidar com a ameaça do mundo externo, sai, volta infectado e infecta uma galera, meio que assim, você não tem como desinfectar a pessoa, não é como tipo assim, sei lá, a pessoa pegou uma gripe e você consegue dar uns 3, 4 remédios aí pra ela, 7 dias de cama e a pessoa tá curada, pronto. Não, se é uma infecção zumbi, a pessoa morre, ela vira basicamente um assassino sanguinário, uma besta irracional, sanguinária, assassina que vai infectar mais gente. Então algum nível de punição teria que ter pra isso. Mas seria pena de morte? Não sei, mas aí eu já deixo em aberto aí pra um debate, mas eu não concordo com essa ideia de que o cara pode sair se ele quiser, porque enfim, minha liberdade, minha propriedade. Numa situação dessa, algum tipo de punição teria que haver. Não concordo com pena de morte, mas algum tipo de punição teria que haver, porque, de novo, você deixar indivíduos não treinados saírem da zona de quarentena e voltarem potencialmente infectados é um risco para todo mundo, para a segurança daquela comunidade, então esse tipo de comportamento teria que ser o mais desestimulado possível, com punições. Então teria que haver, lógico, o devido processo legal e tudo mais. Não é porque é um mundo pós-apocalíptico que nós vamos abandonar as noções de civilidade. Infelizmente não é o que acontece com a Fedra, inclusive esse é o que motiva a luta dos vagalumes contra eles, porque os caras são bem tirânicos mesmo, bem brutais. Prendem pessoas aleatoriamente, enfim. A Marlene até, na série, né, tem uma cena que está acontecendo um tiroteio entre a Fedra e os vagalumes estão metendo bala nos caras da Fedra, os Fedra meteram bala nos vagalumes de volta, e a Marlene, ela chega tipo, não atira, eu sou civil, não sei o que, tipo, ela se... a Marlene não, perdão, é a Tess. A Marlene é a líder dos vagalumes da cidade de Boss. A Tess, confundi o personagem, desculpa. Ela tipo se rende assim, fala, não atira em mim, não atira em mim. E os caras meio que tá nem aí, sabe? Tipo, uma mulher frágil se rendendo, se bem que a Tess não é tão frágil, ela é bem badass. Mas enfim, uma mulher se rendendo e os caras sentam porrada na coitada da mulher, enfim. Pra vocês verem como que é o tratamento da galera. Mas enfim, qual que é o grande plot libertário de The Last of Us, que eu vou dedicar os próximos minutos do vídeo para poder discutir. E se você ainda tá aqui, eu só dei spoilers leves sobre a primeira temporada, o primeiro episódio, então se você realmente se importa com spoilers, avisando, eu vou, a partir desse momento, dar spoilers do final do primeiro jogo, que provavelmente vai ser o final da primeira ou segunda temporada. Não sei ainda, porque de novo, no momento da gravação desse vídeo, só saiu um episódio. O que acaba acontecendo?
Depois que o Joel e a Ellie cruzam basicamente metade do país, eles acabam desenvolvendo um vínculo de pai e filho. Pai e filha, né, no caso, de certa forma. Então eles meio que se aproximam de uma forma muito particular, assim, desenvolvem um carinho e um afeto pelos outros, um pelo outro, assim, absurdo. E chega no grande finale do jogo. O Joel ele consegue cumprir a sua missão, ele entrega ela em segurança para os vagalumes para poder desenvolver uma vacina, ele reencontra a Marlene, né, que é a líder dos vagalumes, quem deu a missão para ele. E aí basicamente ele tem uma notícia que é assim, cara, a gente vai conseguir fazer uma vacina, a gente vai conseguir usar o fungo que está no cérebro da Ellie, que não se desenvolveu, para poder criar uma vacina, a gente vai salvar a humanidade inteira, mas a Ellie precisa morrer. Ela vai ser morta durante a cirurgia. Não tem como tirar o cordyceps do cérebro dela, né, que é o fungo, sem matar ela. E o Joel, ele basicamente assim faz uma chacina, ele mata todos os vagalumes do hospital, 100% deles, inclusive a Marlene. Resgata a Ellie e conta pra ela uma mentira. Ele diz que outras pessoas são imunes e que eles desistiram de procurar uma vacina. Essa decisão do Joel vai ter consequências no segundo jogo, que são basicamente a sua própria morte. Ele acaba sendo morto pela filha do médico que faria a cirurgia na Ellie. E isso motiva a Ellie a entrar numa cruzada por vingança contra a Abby, que é a garota que matou o Joel, que é a filha do Henry, que é o cara que é o protagonista. O pai da Abby, que é a co-protagonista do The Last of Us 2. Na verdade, o jogo tem duas protagonistas. Então, aí é que entra o grande debate ético de The Last of Us. A Ellie tem 14 anos nos eventos dos jogos e até que ponto é justificável você matar uma única pessoa para você poder salvar outras milhões e talvez até bilhões de pessoas no futuro, porque a humanidade foi bastante reduzida a população devido à infecção do fungo, mas ainda existem humanos, então você poderia basicamente colocar isso num programa de imunização de bebês, então o bebê já nasce, você já espeta a vacina nele desse fungo e a pessoa cresce ao longo da vida curada disso, e mesmo que ela encontre algum infectado, seja mordida, alguma coisa, ela não vai desenvolver o fungo, lógico, ela pode acabar sendo morta pelo infectado, isso não ainda seria um risco, mas ela não seria zumbificada, vamos dizer assim, porque ela estaria imune ao vírus. E esse é o grande debate ético de The Last of Us, pelo menos do primeiro jogo, que é o que propõe. O segundo tem mais algumas outras questões, mas pra esse vídeo eu não vou entrar muito nisso, só mais pra dizer o que aconteceu com o Joel por causa disso. Qual que seria o melhor cenário ético assim de um debate certo do que seria a ser feito? A Ellie teria que consentir. No momento em que ela está sendo analisada, enfim, estudada para ver o que aconteceu, ela está sedada, ela está inconsciente. Então não há um momento em que o Henry, o Joel, que meio que assim virou de certa forma o tutor legal da Ellie, a Marlene, sentam na frente da Ellie e falam: olha só, Ellie, senta aí. O negócio é o seguinte, a gente tem quer ouvir a sua opinião e a sua opinião vai ser a mais importante de todas. Existe o fungo que você está dentro de você sofreu algum tipo de mutação, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido, e a gente consegue desenvolver uma vacina a partir disso. O problema é o seguinte, para isso acontecer você tem que morrer. Não há um cenário em que você saia viva da mesa de operação. É a sua vida pela vida de milhões de pessoas, a decisão é sua. Imagina você dizer isso para uma criança de 14 anos, num mundo pós-apocalíptico, então seria uma escolha extremamente difícil. O jogo não foi por essa linha, ele optou pelo Joel tomando a decisão pela Ellie e depois mentindo para ela ao longo de vários anos, durante 5 anos especificadamente, que o segundo jogo se passa 5 anos depois, então eles estão em 2038. Então acaba sendo uma coisa que assim, como lida com isso numa sociedade libertária? Um indivíduo com 14 anos ele consegue consentir, ele consegue entender o que está acontecendo, ele consegue tomar decisões sobre o próprio corpo, que no caso seria isso da Ellie, ela decidir assim, basicamente, tá, beleza, sacrifica a minha vida pela vida de milhões. Isso assim, na ética libertária não existe uma coisa que seja preto no branco dizendo, tal idade um indivíduo consente, tal idade um indivíduo não consente. Isso é muito particular de cada indivíduo, do desenvolvimento de cada indivíduo, de cada adolescente, né, nesse caso, pré-adolescente no caso da Ellie. Então, eticamente assim, não existe uma resposta objetiva para dizer assim, com 14 anos um indivíduo é capaz de tomar uma decisão sobre o término da sua própria vida, que seria ela basicamente se sacrificar pela humanidade. Então não tem como dizer se isso é 100% 14 anos, 100% 13 anos, 12 anos.
isso vai muito do indivíduo conseguir entender o que é a vida dele, ele conseguir ter expressamente esse consentimento e tomar essa decisão de maneira consciente, não forçada, não coercitiva, ninguém como iam fazer com a Ellie, né? Eu até acredito assim que pelo espírito da Ellie, pela forma como ela eu acho que ela tomaria a decisão que sim, se sacrificaria, mas da forma como é feito, ela basicamente lhe é negado o direito de escolha, sabe? É tipo, e se ela dissesse não? De novo, eu não acredito que ela diria não, mas eu acho que ela eu tenho fortes pela personalidade da Ellie, você vai jogando o jogo, você vai entendendo, vendo a série, você vai entender também se você já viu a série. Você vai entender que ela é uma pessoa que ela faria isso, ela se sacrificaria, mas de novo, lhe é negado o direito de escolha. E ao mesmo tempo é jogada essa decisão na cara do Joel e tipo aquela pessoa que você cruzou metade do país, então que você se apegou, que virou meio que sua segunda filha. Então, a gente vai matar ela pra poder salvar a humanidade inteira. E o Joel mata todo mundo pra poder proteger a Ellie. E meio que ele condena a humanidade a viver naquela realidade de sofrimento, de pessoas morrendo, sendo infectadas, despedaçadas por infectados pra sempre. Então, é uma escolha extremamente difícil. Essa decisão era da Ellie. O Joel tirou essa decisão dela. Ele tirou o propósito da vida da Ellie. Isso é mais explorado no segundo jogo. Provavelmente vai ser explorado numa segunda ou terceira temporada, eventualmente, não sei quando. Se eles vão adaptar o jogo inteiro numa temporada ou em 2 temporadas, alguma coisa assim. Então é uma questão bastante complexa. E do ponto de vista libertário, o que o Joel fez é errado. Ele matou pessoas. O que o Henry estava disposto a fazer com a Ellie é errado, porque ele não tinha um consentimento, o indivíduo estava inconsciente, então um indivíduo inconsciente, ele não consegue consentir com nada que está acontecendo, porque meio que, tipo assim, o cérebro dele está desligado, entre aspas, ele não está consciente do que está acontecendo, então ele tem que ter a responsabilidade de um tutor legal que proteja ele, pode ser um pai, uma mãe, um médico, algum cuidador, alguma coisa do tipo, mas o indivíduo inconsciente, ele não é capaz de exercer suas faculdades de argumentação, então ele é incapaz de consentir com coisas que vão acontecer com ele. Então, o que teria que ter sido feito teria ter tido uma discussão com a Ellie e ver o que ela tomaria de decisão. Mas o que aconteceu nos eventos finais do final do The Last of Us 1 foi basicamente uma sequência de erros, do ponto de vista ético. Agora, seria ético sacrificar um indivíduo para poder salvar milhões? A pergunta em tese seria: os fins justificam os meios? Não, e a resposta é não. Você não pode matar um indivíduo mesmo que a justificativa seja eu vou matar um único indivíduo para salvar a humanidade. Essa decisão ela tem que partir do indivíduo, dele cometer um suicídio voluntário, de falar, não, eu sacrifico a minha vida pela humanidade de bom grado e, sei lá, me agradeçam aí depois, façam estátuas minhas, coisas desse tipo, entende? Então, não seria ético você matar uma pessoa mesmo que você salvasse tipo outras milhões e quiçá bilhões de vidas no futuro, milhões no presente e mais bilhões no futuro. Então é um dilema, é uma grande questão, muita gente vai olhar para isso e vai falar, não, tem que fazer isso, e discordo dessas pessoas, mas se você é uma dessas, deixe seus argumentos, de novo, de maneira respeitosa, vamos fazer um debate produtivo de ideias aqui, é sempre o objetivo do canal. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo, como eu disse, spoilers, então se você viu esse vídeo aqui depois e salvou e voltou no futuro, pô, obrigado pela consideração, né, por ter feito isso. Se você já viu esse vídeo já no momento e já viu jogos ou não se importa com spoilers, obrigado também, compartilha aí o vídeo, divulga pra mais gente. Vamos discutir esse jogo, discutir essa série. E que bom que finalmente fizeram uma coisa muito simples, que é tipo assim, vamos pegar um bom jogo e colocar basicamente o roteiro do jogo com personagens reais. Aprendeu Constantine Filmes, aprendeu Netflix como é que se faz uma série boa. É só ter uma coisa chamada roteiro e ele já tá pronto, é só seguir do jogo. É isso que eles fizeram, inclusive emulando diversas cenas. Quem jogou o jogo sabe das cenas que eu tô falando, então não tem outra coisa pra dizer. A HBO tá de parabéns, Neil Druckmann tá de parabéns, o cara criou uma obra-prima nos jogos e, bom, pelo que eu vi, se manter o nível do primeiro episódio, o cara vai criar uma obra-prima de série, então o que a gente diz para um indivíduo tão espetacular como o Neil Druckmann? A gente só agradece por viver na mesma era que um cara desse e poder apreciar a arte dele, a Bella Ramsey, o Pedro Pascal lá, que é o... acho que é Pasquale, eu não lembro agora, mas o cara que faz o Joel, cara, o cara parece que, tipo assim, a vida dele, tipo assim, quando ele nasceu, ele falou, cara, esse cara vai interpretar o Joel algum dia, então eu não sei o que dizer, cara, eu fiquei realmente impressionado com a série, tá muito boa. E
é isso que eu quero trazer aí pro debate, falando um pouco aí sobre a série, aspectos libertários, enfim, desculpa pelo vídeo um pouco longo, mas, de novo, tô discutindo coisas complexas e não dá pra fazer isso num vídeo um pouco curto. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, se inscreva, compartilha, comenta, enfim, tudo aquilo que vocês fazem nos outros canais, façam aqui também, deixe sua opinião sobre a série, o que você tá achando, se você tá vendo esse vídeo no futuro também, deixe sua opinião sobre a série, vamos discutir aí sobre a série também, é bastante importante. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.